Olá, começa aqui nosso Solta o Som, mais uma edição dessa nova temporada nativista do nosso Solta o Som. Temos conversado aí com artistas da nossa terra, que estão longe de casa, outros estão por aqui, e a gente, nesse período de pandemia, usando da tecnologia, né? E hoje nós vamos falar com o Augusto Camargo, ele que é bageense e que está lá do outro lado do estado, está em Passo Fundo, que tem uma bela carreira musical desde muito novinho, desde os 7 anos, se eu não me engano, participando de festivais, acompanhado aí pelo Volcer Delvair Camargo, a dona Gleide, que lamentavelmente já não está mais entre nós, mas uma pessoa foi tão importante para o nosso tradicionalismo, num depoimento pessoal até, Augusto, na minha época de prenda, quando comecei aqui em Bagé, que chegava de outra cidade, e foi tão receptiva, tão importante, e na vida de tantos tradicionalistas. E deixou tua irmã, nesse legado aí da cultura gaúcha, que coisa boa, que coisa bonita, né? E hoje o Augusto, então, faz par com a Bruna Scopel, digo par, porque tem um trabalho lançado ano passado e que um sucesso absoluto, tiragem esgotada na primeira leva de trabalho, aí a gente procura ali na internet alguns sites sendo esgotados já, né? Então, um sucesso, trazendo as músicas gaúchas, né? Lembrando lá o Teixeirinha, o Gildo e assim por diante, né? Desses gaúchos que iniciaram esse movimento todo tradicionalista, e o Augusto faz tão bem isso, né? Longe fisicamente da nossa terra, mas a gente sabe que o coração está em Bagé sempre, né? E através da música gaúcha. Eu fico muito feliz que você tenha tirado esse tempinho, sabe, Augusto, para conversar conosco, falar com os nossos telespectadores aqui da TV Câmara, falar um pouco desse teu trabalho e já mostrar alguma coisa que vem por aí também, né? Bem-vindo. Com certeza. Obrigado, Lara. É uma satisfação enorme poder estar aqui na TV Câmara contando um pouquinho do nosso trabalho que, né, como tu disse, começou em 2005. Eu, com 7 anos, nos festivais nativistas, aí sempre acompanhado pelo vô Delvair, pela avó Gledi, e que deram todo, como tu disse, e muito bem disse, o sustento para nós no início, né, musical, porque nos incentivaram muito lá. Muito, e até hoje isso acontece, e eu fico muito feliz de ainda ter o vô junto, firme e forte, sempre junto com a gente, onde a gente tá, ele, se não está presencialmente, com certeza mandando boas energias para nós. E eu fico muito feliz de poder estar conversando com os telespectadores da TV Câmara, com Bagé, que é a minha terra, como tu disse, não sai nunca do meu coração, com certeza levo todos os caminhos onde eu passei até hoje, graças a Deus pude falar bem e ouvir coisas muito bonitas dessa terra que é maravilhosa, né? E que a gente tem orgulho de ter nascido, com certeza, Lara. Tudo bem. Augusto, antes de falar dessa tua ida aí para Passo Fundo, desse momento que tu vive hoje, conta um pouquinho aí desse início da tua carreira, o que mais te lembra? Tu compôs músicas, fez trabalhos para, por exemplo, filmes, né? Tem uma carreira bem diversificada também. Sim, sim. Nós começamos, eu digo nós porque tem a Cristielen sempre, né? Que eu costumo dizer, nosso início todo foi junto, né, Lara? Então, o que acontece? Teve uma vez uma festa, um baile no CTG Sentinela da Fronteira, onde lá estavam, em 2005, na Semana Farroupilha, tinha uma homenagem para os ex-patrões, né, do CTG. E como tu bem sabe, o vô foi patrão na década de 90 do CTG Sentinela da Fronteira, sim. Né? Participou da patronagem também a avó. E nesse baile tinha um folderzinho em cima da mesa, convidando para o primeiro rodeio artístico do CTG Sentinela da Fronteira, que ia acontecer no dia 21 de outubro de 2005. Eu nunca mais me esqueci, porque foi a primeira vez que subi no palco. Eu, depois que vi esse folderzinho, eu digo, vô, quem sabe o senhor me ensina uma música para cantar nesse festival? Não cantava nada, não tocava nada. Eu só cantava o bolicheiro para pedir fiado, sabe, Lara? Lógico que eu sempre tive muita influência deles, e eu com 2, 3 anos participava também no bloco Unidos da Estangucha, e eu cantava o hino, e eu cantava o hino, a gente sempre participou, né? Com 2, 3 anos eu cantava o hino. Aí tinha uma passagem também que nós éramos associados no antigo recreativo, e lá pertinho ali do bar, eu cantava só a primeira parte do Guri. Eu tinha acho que uns 4, 5 anos, isso eles me contam mais, porque eu não lembro tanto, eu lembro de algumas passagens, né?
e eu cantava um pedacinho do guri para ganhar bala, chiclete, pirulito das gurias, e assim eu fazia. E depois, eu posso dizer que comecei realmente, foi em 2005, com 7 anos, nos festivais nativistas, né, junto com a Cristiane, né. E uma vontade que partiu de ti, eu acho que isso é interessante, né? Não houve Eu sempre fui meio... não forçou assim o vô, a avó, diz, não, vamos lá, quero ter um neto assim, não, essa é a vontade que partiu de ti. Incentivo é diferente de forçar, né? Isso, exatamente, exatamente. Na verdade, eu sempre fui meio metido, né, Lara, assim, desde pequeno. E aí eu pedi para o vô, quem sabe o senhor me ensina uma música para mim cantar. E o vô na mesma hora, né, Lara? Com certeza, mas nós temos 30 dias, diz ele, nunca me esqueci disso. Nós temos 30 dias para te aprender a cantar uma música e a gente participar. E vou te contar uma curiosidade, Lara. Quando? Assim, o vô e a Cristiane eram mais próximos. E eu e a avó eram mais próximos também. Uhum. Quando surgiu essa questão de eu pedir para o vô, né, para me ensinar uma música, eu comecei a fazer os ensaios na casa do vô e da avó, e lógico, o vô teve mais tempo para mim, ele dedicava um pouquinho mais de tempo para mim. A Cristiane, ela olhou aquela cena toda e disse assim, mas se tu está passando mais tempo com o vô, eu também quero fazer isso, eu também quero cantar. E é assim que começou a nossa história. Uhum. A curiosidade e a vontade também dela de começar, porque ela já estava tendo até um certo ciúme de eu estar mais tempo com o vô ali. Era normal, imagina. Ela com 5 e eu com 7 anos, né? E que ciúme bom, 2 talentos extraordinários, né? Cristiane, todo mundo lembra, né? Participou Claro. em nível nacional, do The Voice e tal. Representou muito bem a cidade. Muito bem a cidade, e interessante, claro que o assunto é tu, mas acho que é importante a gente dizer, ela não saiu da essência dela, ela foi para trazer a música dos primórdios da música brasileira e ela se manteve firme. Eu tenho certeza que ela deve ter sofrido pressões ali para sair do rumo dela, ela disse, não, eu canto isso, eu represento isso, eu valorizo isso, e ela se manteve. Isso é muito bonito, isso é muito elogiável, né? E foi muito importante, assim, para te ter uma ideia, Lara, existiu essa pressão, mas ela passou entre 80 mil vídeos que foram enviados naquela ocasião lá para o The Voice, ela passou cantando a música Tango para Teresa. Daí ela foi para uma seletiva em Porto Alegre, que eu acompanhei ela, tive satisfação de poder acompanhar ela lá, que ela passou cantando a música Tango para Teresa, da Ângela Maria. Sim. Depois, indo para o Rio, e nessa oportunidade em Porto Alegre, ainda de 123 candidatos, tinham 5 vagas. E, passou uma moto agora aqui. E ela foi a de número 122 a cantar e conquistou a 5ª vaga. Uau! Isso pouca gente sabe. Sim. Com essa música. Então, foi muito poucas vagas. Depois, indo para o Rio de Janeiro, lá ela também passou por outra seletiva, até chegar no ao vivo. E sempre com essa essência dela. Sim. E foi tão importante ela manter isso, e eu digo isso já como visão minha, porque assim, chegou ao ponto da Ângela Maria entrar em contato com ela. Uau! E agradecer por ela ter cantado. E na época, né, a gente ficou numa felicidade enorme, né, porque é uma grande artista. Nós aí em Bagé tínhamos Uma Noite para Recordar, que trazia realmente essas músicas, e uma das homenageadas era a Ângela Maria. Sim, e chegar ao ponto dela retribuir, dizendo que viu, que gostou, né, e que queria entrar em contato com a Cristiane, foi muito importante, com certeza. Caminho certo, né? E hoje, dentro da música gaúcha, tu mais ou menos segue isso, né, nessa questão de relembrar esses grandes nomes da música gaúcha, né? Mas até chegar a esse momento, tu teve um caminho muito longo também, né? Sim, foram 10 anos em festivais, 10 anos em festivais até 2015, e aí me formei no IMBA em 2016, e no mesmo ano de 2016 que eu conheci a Bruna, né? Então, todo esse período foi muito de festivais, sempre junto com o vô e com a avó, né? Até 2012, a avó infelizmente nos deixou em 2012, em outubro de 2012, e a gente seguiu nesse caminho. E como eu falei de Uma Noite para Recordar, no ano de 2013, teve a primeira edição do Uma Noite para Recordar, onde a gente fazia no dia 12 de junho, né, que é o Dia dos Namorados. Lá no IMBA nós trazíamos um repertório romântico, um repertório de música popular brasileira, música latina, música europeia, sempre trazendo a linhagem da música romântica. Depois nós fomos, como esse mundo musical assim
a parte da velha guarda, da jovem guarda, essas músicas latino-americanas, né? É um caldeirão musical, é vasto o repertório. Então a gente começou a abrir. Então não ficou tão romântico, mas ficou um show realmente para as pessoas recordarem, né? Por isso o nome, Uma Noite para Recordar. E durou 4 anos, né? De 2013 a 2016, sem falhar, nós fizemos 4 eventos na cidade e fiquei muito feliz mesmo de poder ter essa passagem junto com o Vô, com a Cristiele e com outros artistas da terra, né? Porque lá participaram Luciano Meirelles, Ivon Léo Monteiro, Mário Ney, participou, bom, eu vou me esquecer de alguém, mas participou a Lorena, participou a professora Beth, que infelizmente também nos deixou, que senti muito por estar longe, né? A professora Beth, imagina, tem um carinho muito grande por ela. Ela fez muita coisa que pouca gente sabe, por nós, por mim, pela Cristiele, e nós tínhamos ela como da família mesmo, né? E ela tinha muito orgulho de vocês, com certeza. A tia Beth era sensacional e ainda segue sendo, né? Com certeza. Ela é uma pessoa que sempre foi muito iluminada, né? E a gente deve muita coisa a ela, com certeza. E, lógico, que se eu for começar a falar aqui das duas, uma, ou eu choro, a gente para a entrevista, ou a gente segue, né? Mas os nomes foram vários, né? Participaram, né? Participei também dos pianistas de Bagé por 2 anos, com a professora Lúcia. Sim. Né? Do Coral 200 Vozes, com a professora Gilca também, que o Coral 200 Vozes foi no aniversário de 200 anos da cidade, né? E nós participamos, né, também. Então, a gente tem, graças a Deus, bastante envolvimento, né, dentro desse tempo, desse período, na cultura da cidade. A gente ficou muito feliz de estar sempre participando, né? Sim. E claro, fora teu avô, mas que outros nomes foram importantes para a tua formação, assim, musical? Olha, a minha família toda sempre me ajudou muito, né? Meu tio Danilo Camargo, Felipe Camargo e a Dinda Silene, né? Todos eles participaram muito ativamente ali. Tio Quito, que a gente chama, o Antônio Marcos, eles sempre nos ajudaram olha, essa música aqui, de repente não, de repente outra, sabe? E sempre dando o incentivo para que seguisse, né? Então, a família toda foi muito importante. Meus pais, então, nem se fala, né? Meus outros avós também, eu quero deixar registrado, sempre ajudaram de uma forma ou outra. Na parte musical, além do vô e da avó, eu posso citar 2 nomes, né? A professora Beth, que foi muito importante, e também o padre Olindo Carlini, que eu participei por muitos anos na igreja, Nossa Senhora Aparecida, e o padre Carlini também sempre me incentivou. Ele, e antes dele ainda, o tio Mário Brião e a tia Neuza, que já participavam, inclusive o tio Mário é meu padrinho de crisma, e a tia Neuza da Cristiele, e além de tudo, sempre incentivaram na parte musical. Tio Mário, eu falei 2 nomes, mas são mais. Tio Mário Brião, tia Neuza, padre Orlando Carlini e a professora Beth. Acredito que eu não esteja me esquecendo de ninguém, mas na parte musical, além do vô e da avó, foram as pessoas que me deram todo o apoio, tudo que eu sei partiu deles, sabe? Todo um pouquinho que sei partiu deles e eu devo muito a todos eles, com certeza. Aquela primeira música que tu treinou 30 dias com teu avô, qual foi? Tropa de Osso. Tropa de Osso, do Luiz Carlos Borges. Talvez não seja as que tu preparou para nós, mas um pedacinho tu consegue cantar para a gente, né? Claro, com certeza. Vou pegar meu violão. Por favor. Aqui. Isso. Vamos começar ouvindo, então. De vez em quando, no horizonte do passado, surge uma nuvem de lembranças andarilhas, vai repontando para dentro do meu peito a minha infância com seus ossos em tropilhas. Tinha mangueira com banheiro bem cuidado, tinha piquetes em campo onde invernava a minha tropa. Era de puro pedigree, toda de ossos descarnados que caminhava.
gado de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e trator de corticeira, com meu bodoque e o banho no açude, por uma infância minha vida verdadeira, com meu bodoque e o banho no açude, por uma infância minha vida verdadeira. Tropa de osso, quem não teve quando piar, ou não foi piar ou não viveu como nós outros. Como era lindo a gurizada se entretendo com os ossitos que eram bois, ovelhas, potros. Noutras andanças troco às vezes nos meus sonhos por um espanto, um redor feito em esperança. Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa, mas sempre guardo os bois de osso na lembrança. Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa, mas sempre guardo os bois de osso na lembrança. Que lindo, que lindo! Imagine se tivesse esquecido, né? E aí te rendeu o quê? Primeiro lugar? Olha, na época eu participei do festival, eu tirei 3º lugar com essa música, e a Cristiane, na categoria dela, cantou Quero, Quero, o nome da música, e ganhou 2º lugar na categoria dela. Isso aí. Para nós era uma festa, né? Aí, era uma festa. Aí começaram com o pé direito e aí só deslanchou, né? Você falou assim desses anos que tu participou no festival, e eu tenho conversado com outros colegas teus de profissão, outros músicos, que o pessoal tem tido uma visão um pouco crítica dos festivais, do que eles eram e do que eles se transformaram e da importância que eles têm para a cultura, mas que hoje alguns acabam questionando. Qual é o teu ponto de vista? Sim. Olha, Lara, na verdade, o meu ponto de vista, primeiro que assim, eu sou totalmente a favor do festival, principalmente do festival amador, porque ele às vezes é a porta que alguns artistas precisam para começar, né? Porque foi assim comigo. Se não tivesse o festival lá atrás que o Sentinela tinha feito, eu de repente não teria ingressado nesse caminho. Por isso que eu me refiro mais ao festival amador do que ao profissional, certo, né? Nesse ponto de formação, porque muitas vezes precisa do público assistindo, para aquela criança ter aquela vontade de seguir subindo no palco, sabe? Comigo foi assim, e com a Cristiane também, e por isso que eu olho nesse lado. Agora, na parte profissional, eu acredito que ter se perdendo um pouco é na parte da composição, sabe? Antigamente se produziam mais clássicos da música gaúcha. Quando começou ali o movimento nativista com a Califórnia da Canção, dificilmente passavam a Califórnia das primeiras que não tivesse um clássico da música gaúcha. Foi assim com Tertúlia, foi assim com Guri, foi assim com Não Podemos Se Entregar para os Homens, entre outros, eu vou me esquecer com certeza, mas Descaminhos, o Esquilador, do Telmo de Lima Freitas, né? Músicas que realmente fazem parte do cenário gaúcho e que outros festivais também, com certeza, ajudaram a lançar. Teve a Tertúlia de Santa Maria, se não me engano, que lançou música dos Fagundes, que é o Canto Alegretense, que é um hino do estado também, né? E quando eu falo em composição, eu acredito que assim, aquele pessoal que deu início ao movimento, eles vivenciavam tudo aquilo que eles escreviam. E hoje em dia, como o pessoal está tendo esse êxodo rural mais forte, que o pessoal sai da campanha para ir para a cidade, a lida de campo lá são poucos que conhecem. Então, acaba que o movimento era as músicas eram feitas e cantadas, os festivais foram criados para isso, para ter um espaço
para que os artistas cantassem aquilo que era corriqueiro, aquilo que era do cotidiano deles, né? Uhum. E no final das contas, hoje, com essa saída mais do homem, do meio campeiro, da parte do campo, de repente as pessoas não têm o conhecimento a fundo daquilo que estão escrevendo, algo mais campeiro, algo mais nosso aqui, né? Porque o nativismo é isso, o que é nativo daquele lugar. E, de repente, os próprios costumes estejam se perdendo um pouquinho. E isso é sabe? preocupante. Isso eu acredito que sim. Acredito que sim, porque a cultura necessita, né, disso, Lara. A cultura necessita que seja mantida, que crie tradições, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Tem uma música que fala assim, ó: na sombra do poente ergueu-se uma barra, calou-se a cigarra, assim de repente. O que quer dizer isso? interpretado por Luiz Lógico, Marenco. exato, tem interpretação do Luiz Marenco. Se eu não me engano, do Iracy Rocha também, Uhum. outro grande cantor. Grande cantor. O que quer dizer essa parte? Eu senti na pele isso. Uma vez eu e o vô estavam pescando lá no Rio Negro, né? Uhum. Ali na Estância do Valente, onde toda a minha família é de lá, né? Da Estância do Valente. E nós pescando no Rio Negro, o vô falou assim: Augusto, presta atenção um pouquinho. Tava aquele grito da cigarra, enlouquecedor, aquilo. Quando chegou um determinado momento que aquilo se calou, e foi aquele silêncio naquela mata, sabe? E eu digo: vô, por que elas pararam de gritar, de cantar? Ele disse: Augusto, porque a nuvem tapou o sol. E quando a nuvem tapa o sol, quando dá sombra no mato, a cigarra para de cantar. E isso é exatamente o que quis dizer a letra da música. Na sombra do puente ergueu-se uma barra, passou no sol, tapou. Calou-se a cigarra assim de repente, porque é assim que acontece. E isso são cenas da campanha. E como Tu quem vai não achar... vive isso, escreve isso. Exatamente. Entendi. Eu acredito que esse é o ponto. E hoje no festival não se produz tantos clássicos porque tá se perdendo um pouco, eu acredito, na minha visão, lógico, que é minha, né? Humildemente a minha visão, eu acredito que não tem como uma pessoa escrever de algo que ela não conhece, E aí, no de algo que ela não momento, vivencia. e se eletiza um festival, aquela pessoa simples lá do campo também não se sente à vontade para participar. Exato, e antigamente acontecia muito, a gente em pesquisa acaba acontecendo, de saber, né? A Califórnia da Canção era o ponto alto da cultura gaúcha, né? Era o ponto alto, tanto que foi transmitido, né, se não me engano, pela Bandeirantes, para todo o Brasil. Um festival gaúcho cantando as coisas do Sul ser transmitido para o Brasil inteiro. E isso é algo hoje que a gente fosse pensar, colocar nos dias de hoje, era meio impossível, né? Sim. Pela mídia que hoje tem, né? Mas o que eu quero me referir? Era o ponto alto. Todos os outros festivais, os artistas meio que faziam uma preparação, né, das músicas para poder lançar na Califórnia. Então, era sempre longe a Califórnia. Uhum. E hoje, esse pessoal que está no campo, por não ter tantos festivais, não tem como. Onde que eles vão apresentar isso? Entendi. Né? Sendo contratado por um restaurante, fazendo um show nativista, mas nada voltado a eles. Sempre tem que buscar um espaço. Por isso se torna mais difícil. E por isso que é tão importante o incentivo do festival. Sim. Acredito eu, né? E tu é uma pessoa que vem dessa experiência com o campo, que tu me falou agora, e da experiência do movimento tradicionalista. E a gente aqui na região tem uma sensação, e tu sabe disso, que o movimento está fraco, vamos falar na realidade, né? Nós não temos por que dizer sim. Hoje o movimento aqui na nossa região é fraco, já vem de um tempo, de uma lacuna que eu deixei, que talvez tu tenha deixado, que a nossa geração deixou. Na minha geração, bem mais velha que a tua. Mas está fraco. Aí, nesta região, também está, e isso também prejudica essa questão do futuro, do manter a nossa tradição? Como é que... Eu acredito que assim, Lara, aqui na região de Passo Fundo, na região do Planalto Médio, ainda tem muitas raízes aqui que os CTGs ainda mantêm. Os CTGs ainda vivem dos bailes, das domingueiras, né, do movimento todo, né, que o gaúcho faz. Que aqui né? a gente não consegue mais.
As invernadas aqui ainda tem muitas invernadas, tem o CTG Lalau Miranda participando de todos, Renate, né? E outros também, vários daqui, que tem a sua invernada ativa. Eu participei por 2 anos da invernada Mirim do Sentinela, e eu não tenho notícia se ainda existe a invernada do Sentinela. Sei que existe a do Campo Aberto. Então é algo assim, ó, eu acredito que esse incentivo na cultura do CTG, na cultura gaúcha realmente, do Centro de Tradições Gaúchas ou dos piquetes de tradições gaúchas, é importante. Eu acho que, de repente, um olhar mais voltado para o meio também seria importante, porque toda ação que a gente faz gera um incentivo. E, de repente, pessoas que queiram ingressar não sabem nem como, às vezes. Né? Eu tinha os meus avós que me colocaram lá dentro. Eu tinha o meu pai, que dançou por muitos anos nas invernadas, participando do festival, minha tia. Então, eles me deram esse caminho. E, de repente, as pessoas queiram entrar, mas não sabem como. Ou, de repente, ainda não despertaram a curiosidade por esse movimento, para criar novos que mantenham essa cultura. Porque acredito que o incentivo é o mais essencial de tudo. Sabe? Os CTGs tem que levar grupo, tem que levar show, tem que levar a participação da casa, do prata da casa, para abrir uma apresentação. Imagina que coisa boa. Vamos supor o Augusto e a Cristiane, eles lá com seus 12 e 10 anos, participando de um evento do CTG cantando. Né? E seria espetacular, uma música, 2 músicas, um incentivo que seja, desperta o interesse nas pessoas. Eu acredito que seja isso, porque ao longo que o tempo vai passando, os mais velhos vão nos deixando, e é natural que isso aconteça. E também, de repente, com eles vai morrendo um pouquinho da força do nativismo, do tradicionalismo. E precisa se gerar mais, precisa que novos venham para exercer essas funções, né? Então, eu acredito que passa um pouquinho por aí, Lara, na minha visão. E hoje esse trabalho que tu desenvolve, ele é mais um gosto pessoal particular? É uma linha que tu te encontrou para trabalhar? Um compromisso que tu tem com a própria cultura? Como é que chegou a isso? O Cantar dessa Querência, que é o título do nosso CD, ele surgiu do seguinte fato. Eu e a Bruna começamos um trabalho na internet, onde cantávamos, pedíamos para as pessoas dar sugestões de músicas. E ali na internet a gente foi começando a trabalhar ali páginas do Facebook, o canal no YouTube, e sempre, todas as semanas, colocando vídeos. E a gente sentiu que as pessoas tinham falta, sabe, Lara, uma certa carência de relembrar Teixeirinha, Gildo de Freitas, José Mendes, os Bertucci, a Gianete, né? E Nelson Janete, da dupla Nelson Janete. O início todo da música gaúcha. E eu e a Bruna também gostamos muito. Então, a gente uniu meio que o útil ao agradável, porque vendo essa carência, e a gente tem um lema muito que a gente leva sempre para nós poder ir para frente, nós temos que saber de onde viemos. Então, nesse CD, nós fizemos o título, o Cantar dessa Querência é uma música, que inclusive depois eu posso cantar para vocês, claro, o maior prazer do mundo, composição minha e da Bruna, cantando em homenagem aos artistas. E depois, durante o CD, né, ao todo são 10, são 8 regravações e 2 músicas próprias. A primeira música própria e a segunda música própria é a 9ª do CD, que é um desafio, que é um modelo que o Teixeirinha e a Mary usavam muito nos shows, que é uma espécie de trova, só que uma trova combinada, uma trova já feita. Entende? Para o público é inédito, mas eles já sabiam, porque a Mary não trovava. Então o Teixeirinha achou esse jeito de fazer com que a Mary tivesse um desafio com ele ali em cima, por isso o nome, né? Uma trova, né? Um desafio deles ali no palco. E nós fizemos uma música nesse estilo, e graças a Deus deu muito certo, né? As pessoas começaram a nos atrelar muito a Teixeirinha e a Terezinha. E nem é muito questão de gosta ou não gosta, a gente se sente honrado de ser comparado, porque foram os artistas que mais saíram do estado e levaram a cultura gaúcha não só para o Brasil, como para o mundo. Teve uma época em Portugal que só Teixeirinha e José Mendes entravam como músicas estrangeiras. Não existia sabia Roberto disso. Carlos,
Exatamente. Tem muitos fãs de Teixeirinha e José Mendes lá em Portugal que nos seguem e dizem isso para nós. Gurias, assim, teve uma época aqui em Portugal que não entrava música estrangeira. Os únicos que tinham entrado aqui eram gaúchos, Teixeirinha e José Mendes. E a gente fica muito feliz de poder receber a autorização dos familiares, né? Porque nós, para cantar Teixeirinha, José Mendes, Gil de Freitas, nós tínhamos que ter, logicamente, a autorização dos mesmos, né? E eles nos recepcionaram, todos eles, muito bem, e liberaram a gravação da música, e nós ficamos muito felizes de poder cantar esses clássicos da música gaúcha, né? Vamos cantar mais um pouco? Claro, vamos lá. Eu vou cantar uma música que é do José Mendes, que é uma música muito conhecida, e não é a que está no CD, mas é uma música que com certeza todos vocês conhecem. Mais ou menos assim. Tristeza porque você não vai embora e faz desta saudade te acompanhar. Tristeza porque você não vai agora e mande a felicidade em teu lugar. Tristeza vai pra lá, saudade vai também. Vem, felicidade, traz de volta o meu bem. Tristeza vai pra lá, saudade vai também. Vem, felicidade, traz de volta o meu bem. Tristeza porque você não vai embora e faz esta saudade te acompanhar. Tristeza porque você não vai agora e mande a felicidade em teu lugar. Tristeza vai pra lá, saudade vai também. Vem, felicidade, traz de volta o meu bem. Vem, felicidade, traz de volta o meu bem. Vem, felicidade, traz de volta o meu bem. Que lindo, é um clássico, né? Meu conterrâneo, né? De Esmeralda, hoje Pinhal da Serra, né? Exato, que coisa linda. Queria que tu mostrasse também, então, alguma autoral que tu disse que tem, né? No CD, no trabalho de vocês, né? Podemos mostrar o Cantar dessa Querência, e eu quero mostrar um autoral que já saiu, na verdade, foi inédita no dia 17 de julho. Vou falar porque eu acredito que todos já devem ter. Aniversário de Bagé? Deixar para o final. Isso. Exatamente. A última para fechar, então? Tá. Isso, com certeza. Vamos deixar essa. Pois não. Então, Lara, essa música então deu o título do nosso CD, que é o Cantar dessa Querência, uma homenagem a alguns dos grandes artistas da música gaúcha. Quando me encontro mateando de manhã cedo, no arvoredo já se escuta a passarada, que me alegra o coração com o seu canto, nos traz encantos no romper das madrugadas. O
O canto é lindo, corta caminhos ao vento, sendo o tento do laço que traz essência, brota da terra e se espalha campo fora. Escute agora o cantar desta querência. Toca, gaiteiro, uma dessas bem buenaça, do Dom Hortaça, Senaírio Teixeira. Faz outra volta para o Gildo num repente, e o José Mendes entoando essa maneira. Fiz uma viagem no Rio Grande a trote largo, com meu amargo assoviando alguma marca. Lembrei Bertucci num floreio a duas gaitas, essência taita bem serrana e bem monarca. Tem Berenice, Leonardo e um passarinho que abriu caminho pro cantar que se intromete, pulsando forte o coração de um índio macho no contrabaixo de um vaneirão da Janete. Pulsando forte o coração de um índio macho no contrabaixo de um vaneirão da Janete. Toca, gaiteiro, uma dessas bem buenaça, do Dom Hortaça, Senair e o Teixeira. Faz outra volta para o Gildo num repente, e o José Mendes entoando esta maneira. Que lindo! Parabéns! Escrito por ti, essa... Augusto. Essa foi um caso interessante. Eu comecei a escrever ela, Lara, e não tinha um refrão. Não conseguia escrever um refrão. Sabe quando a gente trava, né? Sei. E aí a Bruna chegou no quarto e viu eu escrevendo e disse: o que tá fazendo? Eu digo: não, estou escrevendo uma música que eu acho que o nosso CD precisa desse título, né? Tem uma música. E daí ela pegou e leu a minha letra e começou a escrever o refrão, escreveu mais uma estrofe, e depois as últimas duas nós escrevemos juntos. Então, é uma letra minha e da Bruna, realmente, assim, nós, meio a meio a música foi escrita. Esses artistas que vocês cantam, eles estão na nossa memória e vão ficar por muito tempo e estão sendo multiplicados através de vocês, que são jovens. Mas como é que vocês gostariam de ficar para a nossa história da música? É uma pergunta até que nunca haviam me feito, Lara, e acredito que eu particularmente quero ficar marcado como o Augusto Camargo, sabe? Porque as pessoas às vezes confundem a gente está fazendo uma homenagem com uma cópia, uma imitação. Uhum. E na verdade não é isso. Não. Não é isso de forma alguma. Até porque eu tenho um ditado, Lara, que é o seguinte, né? Que sombra passa na água e não se molha. Isso quer dizer? Quer dizer que eu quero é me molhar. Entendeu? Eu Entendi. não quero ser sombra de ninguém. Então, assim, lógico que isso vem, né, ao natural das pessoas, né? Nada é forçado e a gente nem quer isso, não quer forçar de modo nenhum. E se for para ficar marcado, que seja como a gente é mesmo, sabe? Aquele gurizinho que saiu de Bagé e que canta as músicas, cantou junto com o avô, cantou junto com a irmã. Augusto, muito bom falar contigo, viu? Falaríamos aí mais um monte, né? Mas eu vou pedir, então, para que tu deixe uma mensagem final aí para os teus amigos aqui de Bagé, né? Para o pessoal que te acompanha. Internet afora, né? Porque hoje em dia com a internet aí, com o nosso YouTube e assim por diante, o pessoal acompanhando. Se você me permitir, eu vou compartilhar elas lá na página, vou repostar eles. Com certeza, será um prazer. Porque eu acredito, quanto mais longe for o trabalho, né, ainda mais na internet, e sempre a ideia de que atinja mais número de pessoas, né? Então, sempre toda ajuda é bem-vinda, né? Então, eu acredito assim, vamos divulgar e vamos fazer um compartilhamento forte lá com todas as páginas que a gente tem acesso com o pessoal. Que maravilha. Disso. Augusto, obrigada, viu? E vai finalizar com aquela música que prometeu, né? O lançamento do aniversário lá no dia do aniversário de Bagé.
Exatamente. Fico muito feliz, Lara, pela oportunidade que tu me deu hoje, a TV Câmara e todo o pessoal da cidade. Um abraço para ti, música para nós, então, Augusto. Com certeza. Uma música que tem por título Bagé, a Rainha da Fronteira, que eu comecei a escrever e tive ajuda para terminar de escrever do professor Dilmar Paixão, tá? E nós escrevemos e eu fiz a melodia mais ou menos assim. Ó minha gente, quanto orgulho que me invade da minha linda cidade, buena terra hospitaleira, no sul do nosso estado, o Rio Grande sempre em pé, feliz eu canto Bagé, a rainha da fronteira, nossa Bagé, sempre orgulha seu estado, já foi campeã no gado, produzindo sempre mais, as paisagens e ervais, são belezas do Rio Grande, no campo nasce e expande os valores culturais. Ó minha gente, quanto orgulho e saudade da minha linda cidade, buena terra hospitaleira, no sul do nosso estado, o Rio Grande sempre em pé, feliz eu canto Bagé, a rainha da fronteira. Foste a terceira de um Brasil iluminado, a primeira do estado a ter luz e energia. És tu Bagé, terra do tempo e o vento, por ti meu amor aumento e renova cada dia. Minha querência tem história e tem bravura, tem a Casa de Cultura, Santa Teresa e Catedral, Palacete, Pedro Osório, Dom Diogo e tem Baguá, pertinho de Aceguá e um pôr de sol sem igual. Oh minha gente, quanto orgulho e saudade da minha linda cidade, buena terra hospitaleira, no sul do nosso estado, o Rio Grande sempre em pé, feliz eu canto Bagé, a rainha da fronteira, Rio Camaquã, os cerros, o índio charrua, da Pampa Tua, a República Rio-Grandense, cerco Rio Negro, cerco Bagé e Ceifal, Santa Tecla é natural, o orgulho bagiense, a redução de Santo André dos Guenoas, contra as duas coroas de Portugal e Espanha, Tapes, Charruas, Minuanos e o Cepé, a história volta a Bagé pra um churrasco de campanha. Oh, minha gente, quanto orgulho e saudade da minha linda cidade, buena terra hospitaleira, no sul do nosso estado, o Rio Grande sempre em pé, feliz eu canto Bagé, a rainha da fronteira.